Podcast com Morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. E quando se grava o último take do último episódio, qual é que é a sensação? Lembras-te da última cena que gravaste? O que é que sentiste quando percebeste que aquilo ia acabar por ali? Que era o final desta jornada? A última cena que nós gravámos foi uma cena dos morangos na praia. Na praia? São Pedro de Estoril, não foi? Olha, eu não tenho certeza. Se calhar foi, não tenho a certeza. Sei que eu não tenho a certeza porque nós também gravávamos muito não sei se era Ericeira. Ou seja, nós não gravávamos sempre na mesma praia, portanto eu também não tenho bem a certeza, mas é capaz. Eu lembro-me que a cena era uma cena em que estava o elenco todo, e no fim da cena, e porque só dava para gravar uma vez, e estava um frio que não se podia, não era altura de praia, nós tínhamos que entrar todos dentro da água a correr, como se estivéssemos todos super. Era o fim, não é? Aliás, aquilo simbolizava exatamente a última cena. Literalmente. Da novela. Literalmente, exatamente. E então, isso só dava para gravar uma vez, porque depois de entrarmos dentro de água, como devem imaginar, cabelos, roupa, já não dava para voltar a gravar. E já não vinhamos voltar a gravar com o frio que estava dentro de água, porque aquilo era inverno, quer dizer, era impossível voltar a entrar 100 vezes dentro de água, não é? Então, mas a sensação, eu não sei explicar, de tristeza, mas realização, e amor de tudo aquilo que tinha acontecido era tão grande que eu lembro-me que nós fomos. Ninguém hesitou a entrar dentro da água. Nós fomos todos a correr para dentro da água, estávamos todos encharcados a tirar água uns aos outros, a correr, a, sei lá, a saltar, a dar abraços. Aí já nem queriam saber do frio. Não, exatamente, porque eu acho que o pensamento era tipo, é a última vez que nós estamos a fazer isto todos juntos. E por isso é que eu não me esqueço da cena. Sei perfeitamente o que é que tinha vestido e tudo, e sei, eu lembro-me exatamente o que é que fiz a entrar dentro da água e tudo, porque são momentos que te marcam, não é? Quer dizer, eu a partir dali fechou um ciclo que teve muito impacto em mim. E pronto, pelo menos ali no caso dos morangos, eu acho que se calhar não tanto nas outras, já fiz algumas novelas e vai sempre últimas cenas em novelas e é sempre emotivo, mas ali é diferente. Tem é um sentimento diferente, não sei explicar. Joana, e já falámos aqui também que vocês depois eram convidados para fazer presenças e tudo isso, mas como é que foi lidar com a fama? Obviamente já tinhas feito outras novelas antes, mas os morangos foram os morangos, foi o que foi. Mas não é a mesma coisa. Portanto, como é que foi lidar com depois as abordagens na rua, ainda por cima, tendo tu um papel assim um bocadinho menos bom, menos simpático, como é que foram as abordagens? Eu tive tudo um bocadinho. Tive pessoas a tentar bater-me na rua, literalmente. Tive episódios complicados, por exemplo, no metro, que as pessoas acham que. Eu acho que algumas pessoas pensam que aquilo é real mesmo. Não sabem separar, sim. Já falámos aqui com várias pessoas e não sabem, acho que não sabem separar. E eu tive uns amigos que me tiveram de tirar dentro do metro, porque a rapariga queria-me espancar à força. É que eu nem sequer percebia, porque isto é uma coisa, eu entrei numa estação para apanhar o metro, já não me lembro para ir aonde, de repente eu até nem estava a perceber que a rapariga estava a falar para mim. Às vezes a rapariga exaltou-se porque achou que eu estava a ignorá-la, só que eu nem entendi que aquilo era para mim, porque eu não estava mesmo a perceber o contexto da conversa, que eu não estava a identificar com aquela conversa do ser má e de andar a fazer isto, aquilo e aquilo outro. Então, às tantas, ela lá diz Magda e eu aí percebo, e os meus amigos perceberam que aquilo ia correr mesmo mal, e tivemos que sair porque ela queria mesmo bater, estava mesmo. Ela estava literalmente a olhar para ti como Magda, para ela te chamar literalmente ela Magda. Estava cega, ela estava mesmo uma coisa, pronto. Isso foi assim dos piores em termos de violência episódios que eu tive. Agora, normalmente, no geral, as pessoas são sempre muito carinhosas.
e pedem autógrafos e fotografias e eu entendo, e principalmente quando são crianças, acho fantástico, adoro, porque os miúdos têm uma percepção, sei lá, diferente dos adultos, não é? Agora, é muito complicado em algumas situações. Eu, por exemplo, lembro-me uma vez que fui com o Luís, fomos a um evento de moda no Norte, representar, fomos fazer, não era uma presença, nós fomos lá só marcar presença no evento. E tiveram que vir uns seguranças buscar-nos, que nunca me tinha acontecido uma coisa assim, à porta de onde nós chegámos de carro e fazer-nos entrar dentro do recinto e estar connosco o tempo inteiro e depois sair do recinto, porque eu senti mesmo medo de estar ali, eu nem sou nada assim. As pessoas queriam tanto tocar, queriam tanto agarrar, queriam tanto tirar fotografias, gritavam, choravam, que eu acho, epá, eu nem sabia bem lidar, para ser sincera, nem eu nem o Luís, que acho que poucas pessoas até quer dizer, obviamente se eu for um Tom Cruise, se calhar sei lidar um bocadinho porque estou mais habituada e o contexto é, sei lá, a magnitude é outra, mas nós não estávamos, sei lá, eu acho que eu nunca tinha lidado com aquilo e foi um bocado assustador nesse sentido. Sei lá, ter que ter uma segurança para não chegarem a mim. Sei lá. Pensei assim, mas o que é isto? Mas não, as pessoas não fazem por mal, a vontade é tanta, É. a emoção é tanta, é tudo em tanto que. E eles viviam convosco os dias todos, portanto. Exatamente, ou seja, as pessoas nem se apercebem às vezes que aquilo pode passar por uma linha que. Sim. Perigosa. Pronto, exatamente. E às vezes, por exemplo, eu lembro-me que chegámos a um ponto em que deixámos a gente, sei lá, ao início ainda íamos aos centros comerciais e, sei lá, a gente fazia a nossa vida normal. Eu, por exemplo, eu cheguei a um ponto em que deixei de ir aos centros comerciais porque não era. Não, o que me fazia, o que me fazia confusão não era as pessoas virem ter comigo, era a forma como algumas pessoas vinham ter comigo e isso assustava-me, que era, por exemplo, nós estávamos a almoçar, vou-vos dar um exemplo, nós não conseguíamos almoçar. As pessoas estavam em cima de nós com os telemóveis a fotografar o que nós comíamos, tiravam-nos os garfos das mãos para tirar fotografias com eles. Ou seja, toda esta situação e violência que se calhar qualquer pessoa normal tinha o direito de reagir, porque não é normal fazer Claro. isto. Se nós reagíssemos, estávamos assim inconvenientes ou mal educados. Mas as pessoas às vezes não entendem que nós também almoçamos. Claro, claro que sim. Vocês são Nós pessoas. São Sério? todas. E chegou ali a um ponto em que por isso é que nós éramos tão fechados em nós, grupo, porque era difícil às tantas conviver e, por exemplo, saber onde é que tu estavas tranquilo sem problemas. Eu lembro-me, nós íamos sair à noite e chegávamos a um ponto, nós, pronto, obviamente as pessoas conheciam-nos e até nos às vezes punham em sítios mais tranquilos, mas, por exemplo, do espaço, mas era muito difícil ir, por exemplo, para uma discoteca sem estar preocupado se vinha alguém fotografar alguma coisa, que às vezes tu não estás a fazer nada de mal, mas a fotografia tirada em certo ângulo, em certo contexto, Pode ter um. Exatamente. As pessoas podem ter outras percepções depois. exatamente, e é assim, tens as revistas que andam em cima de ti, não é para procurar as coisas boas, porque assim nós fizemos N coisas boas. Nós íamos a associações, nós íamos representar em eventos de solidariedade, nós fazíamos N coisas, nunca ninguém foi ou quis estar em cima de nós ou fotografar isso. Mas se tu fizesses qualquer coisa que roçava ali a linha do que já não parecia bem, tinhas toda a gente em cima de ti. E às vezes é um bocadinho, é uma linha ali um bocado complicada, e para nós era muito difícil gerir isso, até porque éramos novos e nunca tínhamos vivido Claro. aquilo. Exatamente. Sem dúvida. Por isso a fama às vezes tem esse problema, que é, há muita gente que sonha em ser ator ou apresentador ou manequim, porque não se apercebe que é porque as pessoas dizem que querem ser aquilo por causa da profissão. Não é por causa da profissão, as pessoas querem ser famosas, mas depois esquecem-se que a fama traz outras coisas que não é só sei lá, o aparecer, o tirar fotografias, o se calhar ganhar roupas, essas coisas todas, porque as pessoas não pensam que aquilo é 24 horas por dia o Claro. glamour que se vê em Hollywood, porque não é assim. Estamos a falar de coisas em dimensões completamente distintas, não é? Por isso, para nós, não era fácil. Eu acredito que, pronto, falo por mim, pelo menos, não foi muito fácil quando começou a ser assim uma escala tão Claro.
intensa lidar com a fama. Epá, uma pessoa quer ir a um supermercado comprar um bocado de fiambre, tranquila, de fato treino, tipo, acordei agora e vou ali sei lá, ao supermercado comprar qualquer coisa, e de repente estás no supermercado com o teu pior aspecto e começa aos gritos uma senhora atrás do vidro, que tu nem percebes porque é que a senhora está aos gritos, porque tu nem, para ti é normal ir ao supermercado comprar fiambre. E de repente a senhora está aos gritos porque quer tirar uma fotografia contigo. E de repente aquela senhora começou aos gritos e estão todas as pessoas aos gritos. E tu nem sequer percebes porque é que as pessoas estão aos gritos. Replica-se. É efeito osmose, completamente. E então, às tantas, estás tu com o teu fiambre na mão, imagina, com o pior ar da tua vida, a tirar fotografias, tipo, quase de olhos fechados, tipo, a morrer com as pessoas e pensas assim, eu não quero acreditar que é isto que as pessoas vão fazer, tipo, o pior aspecto desta vida. Mas pronto, isto para dizer que às vezes eu entendo que as pessoas, para elas, isto, pronto, se calhar vêm a pessoa uma vez e querem aproveitar aquele momento. Para nós às vezes é difícil, porque Claro. se calhar a pessoa nem sabe bem como lidar com aquela atenção toda. Pronto, por isso a fama é um pau dois bicos, eu costumo dizer. Correto. Sim, tem as coisas boas e as coisas menos boas. Ainda hoje te reconhecem na rua como Magda? Sim, principalmente porque, quer dizer, eu sempre, a minha cor é escura e eu, sei lá, há muitos anos que uso o cabelo assim, exceto quando tenho que fazer trabalhos e aí pronto, mudo o visual. E então, pronto, imaginem que, pronto, eu não mudei assim tanto, envelheci um bocadinho. Não, mas é que para mim só faltava esticar o cabelo. Por acaso não me lembrei de fazer isso, deve ter feito, que era engraçado. Mas ando muito de cabelo esticado e é engraçado porque epá, a Magda foi há 11 anos, né? E às vezes já nem eu me lembro, ou seja, não passo o meu dia a lembrar-me da Magda. Claro. Eu me fiz a Magda, mas não passo 24 horas a pensar nisso. E às vezes vou a qualquer lado, no outro dia, por exemplo, fui ao supermercado e andava à procura de uma sopa específica para trazer e não sabia onde é que estavam as sopas. E então andava, tinha mudado aquele sítio. E às tantas, nem olhei para a rapariga, andava lá com a cabeça quase metida no coisa das sopas e digo assim: mas não há aqui uma sopa. E a rapariga que estava lá dentro diz-me assim: mas estas sopas não são aqui, são. E eu falo, isto é que é a parte engraçada. Eu falo e ela fica parada à minha frente a olhar, sem se mexer. Eu achei aquilo estranho, pensei assim, mas que deu à rapariga. E eu a falar às tantas e a rapariga não se mexia, pensei que lhe estava a dar alguma coisa. E de repente ela muito nervosa, tipo estática, assim mesmo, completamente irta, diz-me assim: eu tenho que lhe perguntar uma coisa. Eu disse: diga. E ela diz-me assim: você fez não sei o quê dos morangos. Epá, eu até respirei fundo, eu pensei que ia dar uma coisa à mulher, não é? E eu disse assim: sim, sou eu. E ela bem, às vezes a senhora faz uma festa. E eu disse: não precisa de ficar tão contente. Eu disse: como sopa, como dizia, faço tudo normal. A gente pode tirar uma fotografia se quiser. Tá? E ela assim: você é tão simpático. Mas é suposto a gente ser antipáticos. As pessoas têm uma ideia às vezes também errada, não é? Põe o ator ou a pessoa que representa num pedestal que nós somos umas pessoas comuns, como todas as outras, não é? Completamente. E então a senhora fez ali uma festa, agradeceu-lhe imenso, foi-me logo buscar 30 sopas que eu nem precisava. Querida. Mas isto quer dizer que há situações que já nem eu penso como é que as pessoas chegam lá. É assim, lembra-te que estão sempre a passar os morangos em loop. Mas agora, depois já No Panda Bigs, no TV e Ficção. Mas isto é engraçado porque a minha filha tem 3 anos e eu às vezes, no outro dia meti-me a andar para trás e ia mostrar, pus uma cena que era eu, e ia mostrar-lhe. E ela olhou, não disse nada, ficou assim a olhar e às tantas eu digo assim: filha, tu não estás a conhecer aquela menina? E ela diz: não. Eu disse: não. Tu não sabes quem é aquela que está ali na televisão? E ela diz: não é a mãe. Não, quer dizer, ela sabia que era a mãe, mas estava a achar estranho. A mãe primeiro a mãe a falar daquela forma. E depois a mãe aqui e a mãe lá. E depois às tantas o pai diz assim: é mãe, então não vês quem é mãe? E ela diz assim: é mesmo a mãe? Do género. Epá, o que é que a mãe está a fazer na televisão? E eu acho engraçado que ela, passado um tempo, andava-me a perguntar onde é que estava a mãe na televisão. Lembra-se, tu perguntas-lhe então, e o que é que a mãe tinha vestido quando estava na televisão? E ela sabe dizer. Que massa. Ou seja, se uma criança com 3 anos que vê uma vez consegue memorizar Claro.
É o que eu penso, as pessoas que depois revivem aquilo. Eu é que me esqueço porque, obviamente, não, mas acho Claro, engraçado as pessoas terem essa memória viva sem opá, dúvida. é giro e é bom as pessoas conhecerem e darem-te os parabéns e essas coisas todas, passado não sei quantos anos de teres feito uma Sem, personagem. sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E os morangos, quando terminam, o que é que se segue? Ou seja, foi fácil depois para ti teres outras oportunidades no mundo da representação assim que os morangos acabam? Ahm, não foi fácil na medida em que eu acabei os morangos e percebi que queria aprofundar em termos de formação aquilo, ou seja, eu não queria só continuar a fazer novelas ou continuar a apostar, eu queria formar-me e queria perceber também o que é que era isto de trabalhar com a voz, o que é isto de ser ator. Portanto, eu queria, ou seja, eu estava um bocadinho, queria trabalhar, mas também queria estudar, estava aqui um Claro, bocadinho. E então andei aqui com algumas propostas de coisas para fazer, mas também, para além de trabalhar como atriz, eu trabalho como apresentadora e gosto muito de apresentar programas. Então, quando eu acabei os Morangos, surgiu uma oportunidade de ir apresentar um programa para um canal e, entretanto, eu disse, ok, eu vou apresentar o programa, mas eu, assim que acabar de apresentar o programa, o que eu quero fazer mesmo... entretanto, fiz outras novelas, fiz algumas participações, correto. porque estava a perceber o que é que eu queria efetivamente estudar, porque assim, em Portugal, infelizmente, nós não temos muitas opções no que toca ao estudo da representação. Sim, tu ou vais para o conservatório e fazes, pronto, a gente chama faculdade, Uhum. não é tão direcionado para aquilo especificamente que eu queria. Podes ir fazer cinema, mas não é enquanto, se calhar fazes realização, fazes uma série de coisas vagas, não é vago, mas também não é específico, estás a perceber? Ou seja, não era bem aquilo que eu queria. Portanto, eu sabia que tinha que ir para fora. Mas é assim, eu tinha que perceber como é que eu ia para fora, como é que eu ia juntar dinheiro, como é que eu ia fazer toda esta coisa ao mesmo tempo. E então fui trabalhando, juntando dinheiro, e depois de apresentar o programa, disse: não, agora eu vou parar e quero ir para os Estados Unidos estudar. Uau. Foi uma ideia, não, foi uma ideia brutal que eu tive, mas super sempre está planeada. Foi tipo, ok, entrei em contacto com a escola, expliquei o que é que queria fazer, eles tinham uma vertente muito boa que era para alunos estrangeiros, tinham a opção de aulas privadas porque nós como não falamos a língua, apesar de falar inglês, tu não falas com o sotaque americano e portanto há ali várias coisas que enquanto atora e enquanto pessoa que vai trabalhar a voz é importante tu teres e tu não estás ao nível de uma turma que já começou há 6 meses e tu de repente entras ali, não Claro, é? Então eles tinham uma coisa muito boa que era, tu podias ter pagar um X de aulas privadas com uma professora de um X de horas, para tentar acompanhar, ou seja, eu tinha muito mais aulas do que a minha turma, porque em boa verdade, eu para os conseguir acompanhar, tinha que ter mais tinhas uns X que. de horas Claro, de aulas, porque eles já tinham tido aquilo, não é? E então, imaginem, resolvi comprar o máximo de aulas privadas que havia, que foi uma loucura, tinha tipo 12 horas de aulas por dia, era absurdo. Eu chegava a casa quase nem conseguia ouvir pessoas, porque aquilo era muito intenso. e cansativo, de certeza. Para uma pessoa conseguir fazer em 3 meses o que normalmente se faz num ano, estamos a falar de muitas horas de aulas por dia, não é? Mas eu não podia me manter nos Estados Unidos sozinha muito mais tempo, porque aquilo é um balúrdio, como vocês devem imaginar, para conseguir lá estar. E mesmo assim a única coisa que eu fazia basicamente era comer, dormir e ir às aulas, porque não tinha tempo também para fazer mais nada. E então decidi que ia para Miami estudar, lá está, estudar representação, voz e eu não sei como é que se chama aqui em português, mas trabalho de corpo e a parte Body física. language, posturas e assim? Exatamente, exatamente. E resolvi, ok, vou. Ela disse-me quando é que é, paguei tudo certo, disse-me as datas, e eu, tranquilo, tipo, não, imagina, não tratei de alojamento, nada, só assim zero. Ok, já tenho a escola, que se lixe o resto, estás a ver? Eu quando lá chegar oriento. Até porque tudo aqui não tens percepção do que há, e o que há é hotéis e coisas que é muito mais caro, e depois tu Claro, lá tens muito mais facilidade, só que
pronto, tu fazes um voo de 9 horas, que foi como aconteceu, cheguei lá de noite, porque depois estás presa no aeroporto não sei quantas horas para conseguir sair de lá, porque eles embirram com tudo e mais um par de botas. Porque eras loira e agora és morena, porque te chamavas não sei o quê, porque te chamas não sei mais. Epá, é uma coisa mesmo, não podes mexer no telefone, é uma cena. Meu Deus. Aquilo é mesmo a segurança, é uma cena muito. Lá que eles dão muita importância. Então eu demorei quase, sei lá, 3 horas a sair do aeroporto, e quando saí já era tarde. E eu pensei, ok, não tenho quarto. Porque eu pensei que ia conseguir chegar ao fim da tarde e ia tratar das coisas na escola. Então imagina, dou para mim, tipo, no meio dos Estados Unidos, num aeroporto, sem nada, sem sítio para dormir, sem conhecer nada, sozinha, sem nada. Então, mas foi fixe porque cheguei à escola, a escola ainda estava aberta, falei lá com umas pessoas, eles conseguiram organizar, sabiam de uns quartos para alunos, etc. Arranjaram logo Bravo. uma. Fiquei situada ao pé da escola, foi brutal. Lá andas de bicicleta em Miami Beach para todo lado, muito fixe. Sempre, epá, super descontraída e o bom daquilo foi, eu cheguei ao fim e nós no fim temos que apresentar o trabalho final de curso, é uma cena que a professora te dá ao início, mas que no final tu tens que apresentar, é como se estivesses de repente a fazer um monólogo para a turma toda e todos têm um monólogo diferente, mas aquele monólogo Uau. aquele monólogo tem que ser, como é que eu ia dizer? Epá, é a peça da tua vida. Estamos a falar de um monólogo enorme, ainda por cima. Em inglês, que tinha que ser falado com o accent deles, com o sotaque deles, desculpa, isto às vezes. Não faz mal, não faz mal. Nós pomos legendas se for preciso. E que eles são muito específicos no que toca a tu falares americano e não é inglês, é americano mesmo. Então, e são super críticos. E eu lembro-me que a minha cena era uma cena de uma mãe que era alcoólica, tinha sido violada e que tinha um filho a cuidar dela, mas como ela tinha todos estes problemas com ela, e era dependente do álcool e etc., ela queria cuidar dele, mas nem sabia cuidar dela. Então aquilo era uma cena muito intensa, porque imaginem, assim, obviamente uma pessoa, pronto, eu não sabia o que era passar por aquilo e demonstrar toda aquela intensidade no monólogo, não é fácil. Correto, sem Bem que tu dúvida. tens 3 meses, tudo bem que tens 3 meses para aquilo sair perfeito. Mas era a primeira vez que alguém me estava a impor fazer aquilo daquela forma. Então, eu lembro-me que quando chegou o momento, olha, eu estava eu tremia de tudo quanto era sítio. E eu nem sou nada dessas coisas, eu tremia mesmo. Eu só pensei, eu nem português vou conseguir falar, quanto mais inglês. Eu só pensei, e depois era assim, toda a gente a olhar para ti. E claro que tu aprendes vários truques para não veres que as pessoas estão. Só que naquele momento tu estás tão nervosa, aquilo é. E nem é a avaliação, tipo, não é aquilo que te vai dar a nota, mas é aquilo que vai mostrar o que tu tiveste a fazer durante 3 meses e todo o teu esforço para chegar ali. Então, eu lembro, isso é só para explicar que no fim da cena eu não estava em mim. Eu sinto que eu saí do meu corpo, juro, isto é a melhor explicação que eu tenho para dar. É como se eu tivesse saído do meu corpo durante aquele período em que estive a fazer o monólogo e no final ainda demorei para aí umas 2 horas a voltar a mim. Porque eu estava completamente dormente. Eu lembro-me que eu até parecia que sentia a abstinência. Epá, eu nem sei bem se estou a explicar isto, mas aquilo foi tão forte. Eu senti tanto daquilo que fiz, eu estava tão. Que eu lembro-me no final, que a professora veio ter comigo, ela estava a chorar, porque ela estava tão emocionada, porque ela nunca achou que eu ia conseguir atingir aquilo. Isto é Tipo, ótimo. epá, eu fiquei tão contente por ver a reação dela, porque eu nem via, eu não vi o meu trabalho, como é óbvio, ou seja, eu não me conseguia autoavaliar, mas achei tão, epá, e os meus colegas tudo, lembro-me de no final deles estarem emocionados e eu pensar assim, fogo, é porque isto deve ter sido uma coisa bem feita, pensei, cá para mim eu consegui, não é? E para mim, isso foi uma validação pessoal no sentido de, ok, tu já trabalhaste, pagaste os teus estudos, foste estudar, pá, tu queres mesmo fazer isto, tipo, isto para ti é mesmo importante, é aquilo que tu amas fazer. Porque isto é importante dizer, não é que eu não, em boa verdade,
isto não é o meu trabalho, isto é a minha paixão, porque isto não é o que me dá dinheiro. Ao contrário, as pessoas pensam que os atores são ricos. Não, nós não vivemos em Hollywood. Há uns que provavelmente são, sim, mas a grande maioria não é. É 1%, não é? Exatamente. Portanto, eu não faço isto para atingir a riqueza. Eu faço isto porque amo aquilo que faço. E há uma frase muito conhecida que diz: as pessoas pagam para eu estar à espera de entrar em cena. A partir do momento em que eu entro em cena, eu faço tudo borla. E a verdade é essa. Eu faço tudo aquilo de borla, porque aquilo dá-me um prazer. Uma, é uma coisa tão. Não se explica. Não tão grande que não se explica. E por isso, quando eu acabei os morangos, eu percebi que, ok, tu tens mesmo de seguir isto, João. Tipo, não adianta andares a fazer faculdade de análises, não adianta andares a seguir isto ou aquilo, não adianta. Tipo, é isto, esquece. Não vale a pena andares a bater contra isto. Ok, tens que arranjar uma forma de conseguir trabalhar naquilo que amas e ao mesmo tempo ter alguma coisa que te permita, porque depois é assim, Claro. tens que ter alguma base financeira para conseguir dar aqui com esta jogada, não é? Porque vocês imaginem que Claro. trabalho sempre, uma pessoa tem contas para pagar, não é? Portanto, tem que haver uma almofada que permita isto acontecer. E depois, mais tarde, quando uma pessoa decide ser mãe, aí então, se tens uma filha, eu não posso andar aqui. Aumentar a responsabilidade. Claro que sim, claro que sim. Então, trabalhar com voz também foi uma coisa que se desenvolveu entretanto e que eu adoro fazer, as locuções, as dobragens. É uma área brutal, eu nem sabia que era tão giro. Também já fiz rádio, também já fiz podcast, mas não é bem o meu foco, vá, digamos assim. E pronto, tenho vindo a tentar explorar assim, porque entretanto tirei uma licenciatura em jornalismo, porque gosto muito da vertente de comunicação, lá está, enquanto apresentadora, e portanto achei que. Nós percebemos. É a nossa Eu, área. eu acho muito importante, eu acho que a comunicação é a base de praticamente tudo. E portanto eu acho muito, para mim, eu se pudesse estudava a vida toda, porque eu acho que o conhecimento nunca ocupa lugar, e acho que é muito Percebo importante, perfeitamente. independentemente da tua idade, se queres seguir uma área, perceberes mais ou menos as bases daquilo que vais fazer. Sem dúvida. Eu acho que isso é meio caminho andado para tu seres feliz naquilo que fazes. Então eu gosto muito de fazer isso e, portanto, apesar de não exercer jornalismo, quis ir perceber o lado mais teórico da comunicação e, portanto, também me realizou muito porque aprendi muita coisa que não sabia. Entretanto, E agora. hoje, pois é, era isso que eu ia dizer. Estávamos todos alinhados, era isso que eu ia dizer. Já está, eu só sei muito dela. A Joana antecipou, a Joana antecipou. E entretanto, hoje, o que é que eu faço? Lá está. Trabalho maioritariamente com voz, trabalho também maioritariamente em publicidade, muito para fora. Trabalho também, continuo a trabalhar como atriz. Entraste há pouco tempo no Festa é Festa, não foi? Fiz uma participação no Festa é Festa e vou fazendo até algumas participações, mas não tenho, porque isto depois com a pandemia, esta vertente da pandemia veio aqui a desacelerar um bocadinho tudo isto e eu estava grávida antes da pandemia e tive a Amália exatamente quando fechou tudo na pandemia, estava internada no hospital e vocês imaginem o que é ter uma bebé prematura com 7 meses com caber numa mão e de repente com um vírus que ninguém sabe o que é e que mata toda a gente. E portanto trabalhar e estar em contacto com pessoas e com uma bebé assim para mim era muito complicado porque eu morria de medo de lhe passar. Claro, o que quer que seja, claro que sim. Andei ali até ela fazer um ano e qualquer coisa, muito restrita no sentido de tentar não era não conviver, era não ganhar nada para não lhe passar a ela. Portanto, estive ali parada, fazia muita coisa, muita coisa a gravar online e etc, porque os trabalhos efetivamente presenciais para mim faziam muita confusão. Entretanto, quando isto mais ou menos passou e ela ganhou alguma força e começou a crescer tranquila, voltei outra vez ao taco, vá, digamos assim. E então tenho vindo aos poucos a tentar agora também, não é escolher,
mas perceber que linha é que eu quero seguir. Agora temos também a Netflix enquanto plataforma que nos ajuda muito a trabalhar para fora. Já temos finalmente mercado português para fora, que é espetacular. E porque o mercado aqui dentro é muito fechado. Correto. Eu já vi cinema português e algumas coisas, mas é muito complicado. O que eu espero que, entretanto, venham daí algumas oportunidades que me levem, sabe-se lá para onde, não é? Pronto, E agora há Sabe muitos. até Miami. Quem quem sabe? sabe, não é? Nunca se sabe, não é? Há muitos atores agora, cada vez mais, que estão portugueses, que estão a Sim, entrar na olha, Netflix. Há imensas séries que estão agora aí. Olha, eu tenho feito castings, só para vocês perceberem, e venho buscar atores portugueses, eu tenho feito castings para a Irlanda, Uau, Rússia. Há N produções estrangeiras que vêm agora buscar portugueses e isso, pá, isso é eu muito acho que bom, é muito bom, sem porque dúvida. nós precisamos mesmo de mostrar aquilo que temos para Sem fora. dúvida, sem dúvida. Muito contente, aliás. Não sou nada invejosa e não sou nada tipo, ai, quem me dera ser. Não, eu fico muito contente mesmo de termos atores portugueses a fazerem filmes em Hollywood, a espalharem o nome e a mostrar que nós temos qualidade cá dentro, porque é isso que nós precisamos, porque isso É é uma mesmo. forma de abrir o mercado para os outros. Portanto, para mim acho fantástico. Vamos todos trabalhar e eu acho que há mercado para toda a gente. Epá, Sem e dúvida. temos todos, Cada um tem o seu talento específico. claro, as pessoas têm que lutar por isso. E se é isso que querem seguir, eu acho que Sem pá, têm dúvida. que lutar. Vão ouvir muito não. Eu ouvi, sei lá, milhões de nãos na vida. Mas é seguir em frente. Tipo, há de haver um sim. Claro, exatamente. Vai-se plantando as sementes, há uma delas há de crescer. Sem dúvida. Jana, estamos mesmo aqui a terminar a nossa conversa, mas antes gostamos sempre de fazer aqui um jogo muito rápido. O Tiago vai-te Ok, fazer algumas perguntas e tu respondes assim o mais rápido que conseguires. ok. Tem a ver com a maior parte das perguntas tem a ver com os morangos, mas são coisas assim super fáceis de responder. Respondes o mais rápido que conseguires. Ok, tranquilo. Está bem? Tiago, vamos? Bora. Então, Joana, se voltasse a Hum, ser convidada para entrar nas novas temporadas dos Morangos, gostavas de voltar? sim. E gostavas de voltar como Magda ou como outra personagem qualquer? Uh. Eu adorava como Magda. Qual é que foi o maior desafio ao interpretar a Magda? Ah, Ou os. foi a voz e o temperamento da Magda. Ok. Qual foi a cena que mais gostaste de gravar nos Morangos? Gostei de gravar nos Morangos. Sim. Olha, as cenas mais engraçadas de gravar nos Morangos eram as cenas em que eu tinha que andar à estalada com alguém. Porque andar à estalada e tentar não magoar a pessoa enquanto se dá uma estalada não é fácil e, portanto, era sempre divertido. As cenas mais desafiantes, quais eram? As cenas de cariz emocional são sempre as mais desafiantes, eu acho. Sim. Alguma em particular que te lembres? A Magda não tinha muitas, teve uma ou outra quando o namorado, o Francisco, a Pois O foi. Ivan. pela Mafalda, na altura A era a minha. Tatiana? Tatiana? Era. Diana, Missiam, exatamente. Ah, mas tive uma que não foi emocional, mas que foi uma tragédia, que era ela tinha que fazer um strip para o Francisco. E quando faz o strip, pronto, nós tínhamos só um tapa aqui, um tapa nas mamas, um tapa, sei lá, peito, não sei como é que se chama, e despia uma gabardina e ficava em cuecas e assim, despida. Claro que de costas a pessoa parecia que eu estava completamente nua. Claro. E eu estava tão nervosa, nunca tinha feito fingido um strip assim para ninguém, as pessoas a olhar para mim. Então, o engraçado disto foi, eu estava tão nervosa, mas quando estou a andar em direção ao Francisco para gravar o primeiro take, tropeço lá num fio, não sei como é que fiz aquilo. Opa, olha, caí, quase parti a boca no balcão da loja, uma coisa mesmo, Ai, meu mas Deus. lá no chão, não estás a perceber, mas às tantas aquilo até foi bom, porque deixei logo ficar nervosa. Então, às tantas levanto-me e disse, epá, não, tenho que fazer isto à segunda, epá, não vou andar aqui a cair nem a fazer estas figuras, porque para mim, eu senti que era pior aquela figura Claro. ter a cena, então pronto, ok, tranquilo.
Então, tipo, à segunda aquilo ficou feito. Mas ao início foi uma cena um bocado constrangedora e complicada, não por ter que fazer o strip ao Francisco, mas porque tu tens uma equipa inteira a olhar para ti enquanto tu estás a fazer aquilo. Pronto. Qual foi, exato. qual foi a pessoa com quem mais gostaste de contracenar? Epá, essa é difícil. Mas que Ou as pessoas? Dos morangos. Epá, eu na Vá, verdade. ou mais do que uma, mais do que uma. Posso dizer. Pois, eu tenho. Sei lá, eu gosto de todos, eles são, na maioria são todos meus amigos, sei lá. Não, mas Eu lá está, pode ter adorei, sido. eu adorei contracenar com a Marta, porque a Marta é uma ótima atriz e ajuda muito a que tu consigas levar a cena bem. A Metrace também era uma querida, fazia sempre muitas asneiras na personagem dela, que fazia com que gritasse enquanto Magda e ajudava. E depois também era sempre bom contracenar com a Ariosa, que fazia o papel contrário, e que Correto? também estava a gostar um bocadinho o papel da Magda. Ou seja, eu acho que sempre gostei de contracenar com pessoas que puxassem um bocadinho pelo lado Magda, que era o lado temperamental dela, porque me ajudava muito a mim a Claro, reagir exatamente. àquilo. Assim, na generalidade, quase todo o elenco foi bom de contracenar. Sim. Houve assim alguém com quem tenha sido particularmente desafiante contracenar? E aqui o desafiante fica ao teu critério se é um sentido elogioso ou pejorativo mais. Hum, Foi, não, eu não, como é que eu ia dizer? Eu acho que foi, para mim, enquanto atriz, foi sempre um desafio constante contracenar, porque tinha que puxar muito, eu vou tentar explicar isto da melhor forma, tentar puxar muito pelo meu temperamento, que não era assim, para Correto. chegar àquilo. Portanto, eu sentia mesmo que tinha que estar em Magda, aguçada ao máximo possível, para aquilo ficar como eu queria. E, portanto, era um desafio constante. Ser desafiada, não sei se me estou a explicar. Portanto, Sim, a perfeitamente. grande maioria do elenco acho que sabia disso e, portanto, eles também, as personagens sabiam mais ou menos como lá chegar. Mas, por exemplo, eu lembro-me que a Miss Siem, Miss não, M. Sim, a Tatiana. Tatiana. ela ficava com o namorado, não é? Supostamente na novela. Um, e aquilo para a Magda era impensável como é que ele a trocava por uma rapariga que não era de moda, que não era isto, não era aquilo, portanto. E aquilo era um desafio porque depois a personagem dela era muito boazinha, era muito está tudo bem, não sei o quê, e aquilo para a Magda era o fim do mundo porque ela a apetecia estrangular, Correto. vai no pescoço e estrangular a menina. E era engraçado porque muitas vezes em cena e isso, eu sentia que isso passava. E isso para mim era um desafio e era bom porque puxava por mim. Era muito desafiante essa personagem, por exemplo. Boa, ok. Se não tivesses interpretado a Magda, que outra personagem da tua temporada gostavas de ter interpretado? Ai, a Verónica, então tem que ser. Daqui só Pronto, era o passo a seguir. para pior, não é? Tinha que ser mesmo má, Adoro. Muito claro. bom, muito bom. Guardaste alguma coisa da Magda? Daqueles objetos que a acompanhavam? O casaco. O casaco, o colete de penas amarelas, eu ainda tenho Adoro. Adoro. Devias aquele. ter vindo assim, para a Exatamente. entrevista. Se não tivessem quase 30 graus, devia ter ido assim. E ainda tenho umas botas, aliás, tenho duas botas da Magda, Ai, umas que roupas máximo. alto, que eram super Magda, ela andava, inverno e verão andava sempre com aquilo, e umas outras castanhas com umas correntes também, Magda, que ela também andava, sempre com aquilo. Uau. E os anéis brilhantes que ela também andava, também fico com eles, sim. Usas alguma coisa? Os anéis, o colete está um bocado emoldurado, que é tipo. Ficou para Relíquia. sempre, exatamente, é verdade. As botas uso sempre, ainda hoje uso. Adoro, que giro, que giro. Muito giro. Para terminar, se pudesse ir tomar café com alguém dos morangos com quem já não falas há algum tempo, com quem seria? Ela ia dizer que era fácil, mas agora é que... Espera aí, é que agora acrescentaste a dificuldade, que foi com quem Com não quem já falo. não falas? Espera aí, algum tempo, espera aí. É que agora, Não era fácil, se não era fácil. deixa-me lá pensar. É engraçado porque eu tenho muitas saudades do elenco mais velho.
Ou seja, tenho muitas saudades da Ana Bestorff, que era uma querida. Tenho saudades da Rosa Vila. Tenho saudades opá, é que agora eu começo a falar, porque eles eram. É que o elenco não era só o elenco jovem, até o elenco mais velho, era impressionante. Era um elenco brutal, porque era todo mesmo unido e eu tenho mesmo saudades deles. E eles são as pessoas com quem eu talvez não falo tanto ou falo menos e com quem tenho saudades de me sentar se calhar e beber um café e rir um bocado das lembranças e das coisas todas que tínhamos. Porque o elenco mais jovem eu falo com muito mais frequência e, portanto, Claro, mato as saudades com mais facilidade, não é? Não, Tiago, agora falas já disso. acontece isto há algum tempo. As pessoas, lembras-te da última Sim, conversa sim, que claro. tivemos? Claro. A nossa convidada também tinha partilhado. Na verdade, gostava de estar com um bocadinho de todos. Mas é verdade, porque, e juntos, porque é muito mais engraçado, porque nós vamos depois falando e buscando coisas, sei lá, que vivemos e que só nós sabemos e que Sem dúvida. recordar é viver. E eu acho que isso era bom. Tiago, Mas nós então, temos aqui um desafio. É um desafio. é verdade, é verdade. Eu Mas hoje só lanço desafios, é assim, a partir de agora o meu nome é Joana Desafio. Quando vocês precisarem, têm que pôr um hashtag antes do meu nome e é desafios, como se não houvesse amanhã. mas então com quem é que tu te dás ainda ao certo? Com quem é que tu ainda mantens relações da tua temporada? Olha, com o Luís falo muito, com a Carol falo muito também. Deixa-me pensar. É quando eu digo falo muito, as pessoas com quem eu falo mesmo muito, quer dizer, se não é todos os dias, é quase Todas as sempre. semanas. Sim, o Luís e a Carol, assim, do elenco, são as pessoas com quem eu mais falo. Mas, por exemplo, a Inês, entretanto, mudou-se para o norte, casou e tal, portanto, é mais difícil o contacto, como é que eu ia dizer? Não, porque não estou tão perto dela, também sempre falei muito com a Inês. Deixa-me pensar mais. Opa, o Bernardes, agora já não falo tanto porque ele voltou outra vez à base, não é? Mas também sempre nos demos muito bem. Fartava-me de rir com o Bernardes. É Era 5 só, estrelas. sei Sem lá, dúvida. mas as duas pessoas com quem eu talvez falo mais dos morangos hoje em dia, seja o Luís e a Carol, sim. Tiago, não, antes de dizer que está feito, eu acho que nós podíamos aqui lançar um Por desafio a à cunha. Joana. É para a cunha. Para ver se o Luís e a Carol entram em cena. Vou ver, vou falar com eles. Se eles quiserem, eu aviso. Está bem? Estamos Combinado. a brincar, mas estamos a falar a sério. Vamos pôr uma cunha, também vamos lançar um desafio. Vou lançar o hashtag desafio aos dois a ver se eles Boa, também. boa, boa. Nós agradecemos e os nossos seguidores também agradecem. Está bem, combinado, combinado. Joana, agora sim, está feito. Está feito, Pronto, obrigado. perfeito. Muito Obrigada, obrigado. Gil. Obrigada Foi um mesmo gosto por enorme. esta conversa, foi muito Obrigada. bom recordar aqui a Magda e esta personagem que marcou sem dúvida também a temporada 9 de alguma forma. Espero que sim, não é? Pela positiva. Ou Não. pela negativa, não só não. Não, pela positiva porque foi um bom papel, Portanto, Pela pela negativa foi positiva. só para a rapariga do metro. O quê? O quê? Pela negativa foi só para a rapariga do metro. Não, pois, a rapariga do metro não gostou muito. Agora a rapariga do metro vai Eu acho escrever que- nos nossos Eu comentários. acho que ela, na verdade, não era não gostar da Magda, ela queria era defender com unhas e dentes quem a Magda afetava. Portanto, ela, no fundo, até tinha Sem dúvida. o seu fundo de bondade, não é? Nesse É uma sentido. boa perspectiva. Na, É uma na boa verdade, perspectiva. na verdade, rapariga do metro, se estiveres a ouvir isto, Ouvir exatamente. podes Tranquilo. comentar e esclarecer tudo, está tudo ok. Sim, nós estamos por cá, na boa, na paz, sem stress nenhum desde esse dia. Aliás, eu nunca houve stress nenhum que eu vim embora, paz e amor. Correto? Exatamente. E pronto, assim terminamos mais um episódio do podcast com Morangos. Espero que tenham gostado desta conversa, tanto quanto nós, e que fiquem desse lado para saber quem são os próximos convidados, não é assim, Tiago? É assim mesmo. E antes de saberem isso, ou já depois de saberem, ou até durante o momento em que sabem, sigam-nos no Instagram, no TikTok, no YouTube e ainda nas plataformas habituais de podcast. Deixem os vossos likes, os vossos comentários, as vossas mensagens, feedbacks e pronto, acompanhem. Estão falando Ouçam-nos connosco, na e verdade. vejam-nos. Exatamente. Até breve. Até para a semana. Muito Tchau. obrigada. Adeus.